que te faz sentir medo? O escuro, o desconhecido ou aquele olhar fixo que parece te seguir pela sala? Seja qual for a sua resposta, o terror está aqui para explorar exatamente isso, nossos medos mais profundos. Durante os próximos 31 dias, vamos mergulhar juntos no lado mais obscuro da história do cinema, desenterrando clássicos, descobrindo curiosidades e analisando o que fez e ainda faz esses monstros sobreviverem por quase um século. Esse é o nosso especial 31 Dias de Medo, meus papinhos, e hoje, no primeiro episódio, vamos voltar no tempo para entender o que é o terror, de onde ele veio e por que os anos 30 transformaram o gênero em um fenômeno cultural que jamais morreria. O terror não é só sobre monstros ou sustos, ele é na verdade um espelho dos nossos medos mais profundos. Desde os tempos antigos, histórias de medo eram contadas para ensinar lições, controlar comportamentos ou simplesmente entreter. Mas quando chegamos à literatura moderna, o terror ganha nome e identidade. A Mary Shelley nos deu Frankenstein em 1818, um monstro que, no fundo, reflete a ambição e os limites humanos. O Bram Stoker, em 1897, apresentou o Drácula, um vampiro que misturava medo, desejo e moralidade. E claro, a gente não pode esquecer do Edgar Allan Poe e o Lovecraft, que levaram o horror para dimensões psicológicas e cósmicas, explorando medos invisíveis. O terror, no fim das contas, é sobre nós, sobre o que evitamos encarar, mas que essas histórias colocam bem na nossa frente. O cinema não demorou para perceber o potencial dessas histórias. Em 1896, Le Manu du Diable, de George Méliès, trouxe o que é considerado o primeiro filme de terror do mundo. Um curta divertido e experimental, cheio de morcegos, demônios e aparições. Em 1920, o expressionismo alemão trouxe o Gabinete do Dr. Caligari, um pesadelo visual que revolucionou a linguagem cinematográfica. Em 1922, o Nosferatu apresentou ao mundo um vampiro sombrio e grotesco que até hoje assombra nossos sonhos. Mas não parou por aí. Nos anos seguintes surgiram outros marcos fundamentais para o terror. Corcunda de Notre Dame, de 1923, com Lou Chaney, mostrou como o horror podia misturar tragédia, drama e maquiagem. Tudo é muito impressionante. Fantasma da Ópera, de 1925, também com Lou Chaney, elevou o gênero com um vilão humano e ao mesmo tempo muito monstruoso, criando um dos sorrisos mais icônicos da história do cinema. Em 1927, O Gato e o Canário, estrelado por Laura Dupont, trouxe humor para o terror, abrindo caminho para o subgênero do terror divertido. O Homem que Ri, de 1928, com Cohan de Wade, apresentou um personagem trágico, vítima da maldade humana, cujo sorriso macabro inspiraria décadas depois a criação do Coringa da DC Comics. E O Último Aviso, de 1929, explora mistérios e a atmosfera de suspense ajudou a consolidar o gosto do público por histórias sombrias e enredos de crimes. Esses filmes não eram só histórias assustadoras, eles estavam moldando a linguagem do cinema, criando a estética, a atmosfera e até as técnicas que seriam usadas até hoje. Eles prepararam terreno para a década que viria. Então chegamos aos anos 30. O mundo vivia uma das maiores crises da história, a Grande Depressão. O desemprego aumentava, a fome se espalhava e as pessoas buscavam no cinema uma fuga da realidade. Foi nesse contexto que a Universal Studios decidiu investir pesado no gênero que mudaria tudo: o terror. Em 1931, Bela Lugosi deu vida ao elegante e ameaçador Drácula. No mesmo ano, o Boris Karloff encarnou o trágico e imortal Frankenstein. Esses dois filmes não só salvaram financeiramente o estúdio, como criaram o que hoje conhecemos como a Era dos Monstros da Universal. E nos anos seguintes, ainda vieram A Múmia, em 1932, O Homem Invisível, em 1933, O Lobisomem, em 1941, e outros ícones que atravessariam gerações. Esses monstros não eram só criaturas fantásticas, eles representavam medos reais: o medo da ciência, o medo do desconhecido, o medo de perder a própria humanidade, e talvez por isso, mesmo quase um século depois, a gente ainda fale deles com tanto fascínio. E assim começa a nossa jornada pelos 31 dias de medo. Hoje entendemos o que é o terror,
Vimos onde ele nasceu e porque os anos 30 são o berço dos monstros mais icônicos da história. E amanhã, preparem as estacas e as cabeças de alho, porque vamos mergulhar fundo no filme que abriu as portas dessa era, Drácula de 1931, com o lendário Bela Lugosi. Até lá, meus papinhos, e lembre-se, o medo, ele nunca dorme.